A gente vai fazer gravação. A gente vai fazer gravação desse workshop para ser disponibilizado depois para vocês e para a página do grupo de pesquisa, tá? Vamos ver se a página passou para vocês aí, está funcionando? Você passou? Passou, tá. Olha só, esse é o arquivo que eu passei para o senhor agora de manhã, pedi para ele enviar para vocês, tá? É o arquivo com a parte teórica, e eu vou passar rapidamente algumas coisas principais para vocês terem uma noção melhor sobre descrição, tá? E eu preparei 2 exercícios que a gente vai fazer, 2, 3 exercícios depois, para a gente poder se compreender bem o átomo, tá? Eu quero que vocês tenham aqui alguns exemplos do átomo, aqui do átomo do demo lá, que vocês podem acessar da Artefato, né? Não entendi, Sérgio. O átomo que tem aqui, o átomo demo, eu mostrei para vocês, né? Que é o access2memory.org, onde vocês têm da Artefato demonstração do sistema como funciona. Eu não falei isso na última aula? Aqui, ó, access2memory.org. Tá, vocês têm um demo, se você entrar na internet, botar esse endereço, vocês vão chegar a um átomo de exemplo para poder usar. Aquele que você passou, aquele link que você passou na última aula. Acho que é esse, não é? É, demo. Aí clica em demo, né? É, isso aí. Estou enxergando ele. Vai em demo, átomo 2. Aí você vem aqui no login, e está explicado aqui embaixo, ó. O login para entrar é demo@example.com e password demo, tá? Desculpa, você pode repetir o login? E a senha? Posso sim. Mas aí está aqui embaixo na própria tela aqui, ó. Quer mandar no chat? No chat? E-mail demo arroba exemplo em inglês, Beleza. example.com e o password é demo. Demo, tô dentro. Muito bem. Quem perdeu? Esse é só para vocês, se você não tiver acesso a algum átomo, vocês podem acessar assim, nesse endereço, pode mexer, pode alterar, pode fazer o que der na telha, que 24 horas depois, até menos tempo, eles fazem uma limpeza e mantém apenas o que eles tinham aí já, tá? Vocês, ao entrarem ali, vocês mexem aqui na linguagem e altera para português. Português do Brasil está ali, mas na realidade não existe português do Brasil aí dentro. Mas façam como a Janete, que foi da Unicamp,
E facilita para compreender melhor o ato, como fizer a descrição, tudo. Você entrou no da Unicamp, Janete? Deixa eu ver, a Carolina. É. A Carol entrou. Voltei para o slide, tá? Estão todos aí, né? Olha só, pessoal. O Atom é software livre, é de uma grande comunidade. Diversas instituições utilizam, tanto no Brasil quanto fora do país. Exportação e importação pelo pesquisador para historiador, sociólogo, filósofo. Pode ser conectado com repositório digital. São as melhores práticas. Utiliza normas internacionais. Ele tem um suporte que a gente pode solicitar para artefato, deu uma coisa, aconteceu, deu um bug, alguma coisa errada, não sei o que é, ou procurar alguém que tem um certo domínio, e tem escalabilidade, que foi o que o Reinaldo perguntou, qual é o espaço que teria para utilizar dados lá dentro. Na realidade, o software pode ir inchando, desde que eu tenha um HD com espaço, um servidor com espaço para isso, né? Aqui eu trouxe 5 bons endereços que vocês podem entrar para olhar alguns atos também, que é o da Funarte, o arquivo histórico da Unicamp, o acervo da UFFS. Ah, tá, esse é muito bom, que é lá da fronteira sul. Acervo Uniafro Brasil, que foi o que eu montei com o pessoal para a Uniafro, e o documentos de Porto Alegre e FRS. Vocês podem, olhem esses endereços, olhem cada um, vejam as diferenças que tem, para vocês terem uma ideia. Além do TJDFT, que também é muito bonito, né? Exemplos de Kaatom, eu vou passar a digerir, porque vocês têm como verificar outros atos, além desse que eu passei os endereços para vocês ali. Acho que o Disseu vai mandar, ou já mandou, Disseu? Os colegas, esse arquivo. Gente, o Atom, ele trazia alguns temas, as primeiras versões trazia 4 temas, com esses banners em cima e uma estilização de como o Atom se apresentaria, né? Eles deixaram de fazer, que parece que as pessoas não usavam. Esse aqui era um que eu achava bonito, talvez pela fotografia, não sei. Mas agora tem que contratar alguém da informática que trabalhe com CSS para fazer esse design do Atom para vocês, tá? Normal, inicialmente utiliza o Atom como está, depois tem alguém que possa deixar ele mais apresentável, mais bonito, com a cara de cada um, vocês podem fazer. Com toda a liberdade. Quero a parte da CJFT. Vocês veem que tem alguns átomos que chega a não parecer ser átomo, né? Estão me ouvindo? Sim? Sim. Então, o turno átomo já fiz na aula anterior, né? Passei com vocês os ícones lá em cima para terem uma ideia do que era, qual a utilidade em cada parte. Então, não vou entrar nisso. Gerenciar, importar, vocês têm aqui já para ter uma ideia, e cada ícone eu deixei aberto na tela ali o que tem dentro de cada ícone, né? Para você poder se achar mais facilmente. Idiomas, as ligações rápidas, que são as páginas estáticas que a gente pode criar. Cadastro de usuário, vocês já fizeram semana passada, que vão usar o mesmo. Você sabe que administrador, anônimo, autenticado, colaborador, editor, tradutor. Esse anônimo ali não tem utilidade nenhuma. Quando começa a trabalhar, começa com instituição, vocês vão ver que
Se o átomo está sendo usado só para o acervo da Janete, por exemplo, ela vai criar a instituição apenas uma vez. Tá? Depois só trabalha com os fundos que ela teria para trabalhar. Assim como o Liceu, se trabalhasse só com o laboratório dele, o laboratório de história também. A instituição abre uma vez e não abre mais, a instituição é dele. Mas aí, se tiver mais instituições que tenham outros fundos que você trabalhe, que a Janete trabalha com as fazendas e mais alguma coisa, Janete? O fundo são várias fazendas, cada uma seria fundo, ou um trabalho inteiro seria fundo das fazendas em si? Está desligado o teu som. Então, Sérgio, eu trabalho com fundo, né, porque são que veio esse material todo da fazenda, mas tem um deles, por exemplo, que eu acho que é um arquivo, porque, na verdade, é uma documentação, nem documentação, a maioria, na verdade, é uma biblioteca que um dos donos da fazenda, né, um dos filhos do dono, ele reuniu ao longo da vida. Ele é essencialmente bibliográfico, na verdade, tinha uma biblioteca. Aí, junto com essa biblioteca, vieram, assim, fotografias, cartas que estavam lá no meio dos livros, e veio um álbum, por exemplo, da Fazenda. É um álbum que foi para exposição Universal, em Paris, que em 35 ou 37, uma coisa assim, só com fotos da Fazenda de Café. Mas ele é um arquivo essencialmente bibliográfico, porque era a biblioteca desse sujeito, cuja esposa fez a doação, depois da morte dele. Né? E aí eu tenho também o material do IBGE. Nós recebemos todo o material do IBGE, da filial do Jacarezinho. Né? Na realidade, tu vai ter um fundo que é uma instituição que é do IBGE, e das fazendas, eu acho que cada fazenda vai ser uma instituição, né? A Fazenda Sim. Santos Moreira, Fazenda não sei o quê. Ô, Sérgio, mas, por exemplo, deixa eu aproveitar a ocasião para te perguntar. De uma das fazendas, da Fazenda das Antas, que nós recebemos de Andirá, aqui no Paraná, quer dizer, em parte, são documentos de uma empresa que a família tinha. E parte são fotos da família, né? Então, a gente veio tudo misturado, né, nessa doação. Eu tenho que separar ou é o mesmo fundo? Olha, em princípio tem que respeitar como recebeu, da forma que foi organizado. Então, um respeito aos fundos é a organicidade desses documentos. O que tu vai ter que fazer é analisar, por exemplo, se tu vai considerar que é fundo, se vai ser coleção, até o bibliográfico, se realmente é bibliográfico, ou se é um arquivo, né, com bastante material bibliográfico, mas que seja um arquivo que tenha outros documentos organizados dessa pessoa. Então, pois é. Essa análise tem que ser deixa mais em dúvida ainda. Não, teria que pegar esse material bibliográfico e verificar o que tu tem ali. É só o bibliográfico, tu falaste de empresa também, né? Aí sim, aí talvez com referência à empresa, ver se esse material bibliográfico fazia parte do material da empresa, porque não, em princípio era da pessoa, né? É da pessoa. Vários livros eram da pessoa, na verdade. É da família, né? Então, assim, sim. Um filho era médico, então tem lá umas coisas da área e gostava de biologia, outro era não sei o quê, e da própria senhora ao longo da vida, né? Que ela tem coleção, ela tinha uma coleção inteira daquelas seleções, né? Então, veio tudo misturado. Pra você ter uma ideia, ganhamos até o toca-disco, né? Que ela doou vários LPs, e aí as funcionárias lá, leva esse toca-disco, está aqui empoeirando, né? Porque aquelas casas de fazenda imensa, cheio de coisas espalhadas, porque assim, ela tinha vários nichos, né? Na sala ela tinha um pouquinho dos livros, aí ali no outro cômodo um pouquinho, em cada repartição da casa tinha um pouco desse material que foi doado. E tinha duas funcionárias lá que falaram assim, não, leva, porque ela não ouve esse negócio só.
Aí a gente pediu, ela trouxe. Então, assim, tem peça de museu, digamos assim, né? Livros raros. Raro, eu digo assim, pela antiguidade. Então, a gente tem... Ela tem uma das primeiras edições do Casagrande de Senzala, do Gilberto Freire, né? Que foi doado. Então, tem documentos, mas tem uma parte que é bibliográfica, mas é da família. Agora, da fazenda, tem algumas coisas também, né? Só que vem tudo no pacote. Mas livro é familiar. Vai ter que se considerar o livro familiar fora do resto do material. Desculpa, vai ter que criar, de repente, a autoridade sendo familiar, né? Só com aqueles livros. E uma coisa boa é que no Atom a gente pode criar o fundo tendo um acervo documental, dentro desse próprio fundo, a gente pode criar uma coleção dentro do fundo, né? E uma parte bibliográfica também dentro do fundo. Quer dizer, vai ter um fundo com um acervo documental, com uma coleção criada pela pessoa mesmo e pela bibliografia. Pelo menos é uma forma de manter tudo numa coisa só. Eu posso chamar isso de grupo, por exemplo? Quer dizer, eu preservo a proveniência, né, no mesmo fundo, então, digamos, fundo Fazenda das Antas, aí eu posso criar grupo, família, grupo, companhia Barbosa Ferraz, que chamava, né, empresa. Isso lembra que a questão da série e subsérie? Sim. Eu falei, na série, ou se for usar grupo, que nem os paulistas usam, vai poder... Se não fizer um trabalho arquivístico, um arquivista analisando com esse tal, você for analisar, vocês vão criar uma estrutura de acordo com o que vocês acreditam que deva ser, né? Vai criar grupo pela família, ou até... Tem gente que já viu um trabalho que quer material que era do pai, do filho, da filha e da esposa. Eram 4 pessoas, independentes, e queria um material separado. Em vez de ser era o familiar, mas dentro da série ou dentro do grupo, para cada um deles, né? Ah, entendi. Então, é até um exercício que eu vou fazer com vocês, um antes de um intervalo do café e um depois, que a gente vai fazer isso. Eu vou querer que vocês pensem, com base no material que vocês tenham, em um material apenas, e tentar estruturar para botar no Atom. Depois que a gente fizer o primeiro exercício, tá? Tá. Sérgio, deixa uma outra coisa que é nada a ver com isso, mas eu entrei aqui nesse demo, Access to Memory, mas eu não consegui acessar onde você está aí. Ah, não. Aqui agora? Atom Demo, eu acesso essa página e daí? Não, mas vocês estão... É que está lá no demo, eu estou passando o slide que eu passei para o Dirceu passar para vocês. Entendi. Tá, não sei, o Dirceu vai mandar mais tarde, mandou por e-mail com Dirceuzinho. Vou mandar mais tarde, Sérgio. Tá bom. Então você só acompanha por aqui para poder pegar o principal que eu preciso de vocês. Okay, só aqui a gente vê. Instituição. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Pergunta enquanto eu não me atrapalho. Descrição arquivística, ingresso de acervo. Esse aqui é um multinível que a ISAD-G apresenta, tá, gente? Que é o fundo, poderia ter subfundo, a seção, ali, ó. Fundo, subfundo poderia ter aqui, seção, subseção, se fosse necessário, série, subsérie, se for lá do fundo eu posso vir com dossiê processo e os itens documentais. Essa questão de ser função, subfunção, seção, subseção, vocês entendem o que é, o porquê? Tem alguma ideia? Eu sei mais ou menos, mas eu não sei, por exemplo, eu acho que os meus, lá o pessoal da residência, né, que está estagiário, eu acredito que não, eu acredito que muita gente não saiba. O que a gente costuma dizer, porque o trabalho do arquivista, por exemplo, é um trabalho bastante técnico, né? Mas um dos momentos mais se usa a cabeça e a inteligência é fazer um desenho desse plano de classificação ou desse arranjo, né? De conseguir desenhar como é que tu vai estruturar esses documentos. Preciso do fundo, começa que é o acervo documental. Preciso seção, se é um arquivo pessoal, eu não tenho seção, né? Porque seção é a administração. Então, seção não teria para arquivo pessoal. Mas tenho série, né? Documentos pessoais, como eu mostrei para vocês outro dia, né?
o controle de pessoa, controle de saúde, controle de ósseo, não sei o quê. Essa seria a série. Eu posso criar uma subsérie tipo controle de saúde série. Aí eu posso controle de exames de sangue, seria uma subsérie, porque eu teria outros tipos de exames que eu poderia colocar abaixo de série, como subsérie. E aí eu vou criando, de acordo com os documentos que eu vou encontrando, se eu preciso. Se tem muita coisa acumulada num lugar só, eu vou abrindo subitens para poder dividir melhor. Então, é um momento que o cara leva analisando os documentos e verificando como eu vou fazer esse desenho. Diferença de plano de classificação e arranjo. O que é? Isso aí não tem a ver com a questão, porque a descrição não é só na documentação de arquivo permanente? E a classificação eu não faço no corrente? Tem alguma coisa a ver com isso? Não lembro direito. Por aí. É que até algum tempo atrás o pessoal dizia que descrição só se faz no permanente. Ah, isso já mudou? Se mudou essa conceituação, toda essa teoria sobre, porque na realidade eu posso escrever um documento de gestão, porque tem documento de gestão que vai levar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Documento de saúde, por exemplo, de hospital, uma pessoa, esses documentos, a pasta do paciente é a vida dele mais 20 anos. Se ele viver 80, esses documentos vão ser 120. Desculpa, se ele viver 80 vai ser 100, eu pensei em 100 anos. Vai fechar em 100. Por que 20 anos mais? Porque herdeiros, filhos ou parentes podem buscar esses documentos da pasta de doença, que seja lá que ele tenha tido, para fazer uma averiguação qualquer. Então, esses documentos têm que ir além da vida da pessoa mais 20 anos. Então, às vezes, é tanto tempo que esse documento vai ter uso, vai estar em gestão, que se pode fazer uma descrição desses documentos. Os documentos, aqueles que nascem, que são produzidos e que já é sabido que esse documento vai ser permanente, a partir do momento que ele já está disponível para o uso, poder passar para acesso de um usuário qualquer, eu posso descrever ele porque eu sei que esse documento vai ser permanente. Quer dizer, eu já posso descrever um documento que vai ser permanente, quando ele chegar no permanente, ele já tem alguma descrição, como eu posso descrever documentos que estão em gestão e que vão estar muito tempo ali, já faz descrição se eu vou dar acesso a esses documentos. Muitos documentos políticos, por exemplo, que poderiam ser descartados depois, quando não forem para permanente, poderiam ser descritos, passados por descrição, sem problema. Certo? A diferença de plano de classificação e arranjo é que o plano de classificação, o termo em si, é todo esses multiníveis que a gente criou na gestão. E esses multiníveis, com os documentos que são descartados, algum desses multiníveis desaparece porque o documento é descartado, ele não é permanente. Então, quando esse plano de classificação passa para o permanente, ele deixou de ter alguns multiníveis porque eram multiníveis que eram de descarte depois, não seria para permanente. Então, toda aquela lista que tu tinha de multinível é um pouco menor quando vai para o permanente. Por isso se chama arranjo. Sérgio, eu posso... Não sei se porque aí eu acabo estendendo uma coisa, com dúvidas particulares, mas fica à vontade. Não sei se eu posso perguntar como o andamento do seu curso também, Porque aí são dúvidas que me aparecem, que eu tenho, são coisas minhas, Então, não sei se vai te atrapalhar. Pode perguntar ou deixa para depois? Pode? Porque, assim, esse organograma que você está apresentando, eu estou vendo, então, que para eu poder fazer toda essa organização, eu tenho que conhecer todo o acervo lá da Fazenda das Antas, tenho que saber tudo que veio. Ou, primeiro, para eu poder montar, ou assim, eu tenho fundo Fazenda das Antas, aí, porque, assim, até agora, eu não vi item por item, entendeu? Eu tenho que fazer isso primeiro, isso é uma fase fundamental, ou eu posso, conforme eu for desencaixotando lá as coisas, e aí eu vou montando. Eu tenho que ter uma ideia geral primeiro, que isso é fundamental, para que eu possa fazer... Isso aqui é fundamental, mas é fundamental a partir do momento que você conhece
o acervo, os documentos que você tem, e da forma como eles estão organizados. Né? O nome que vai dar para o multinível da série ou subsérie vai depender do conjunto documental que você tem ali. Né? E aí, mas claro, vai ter que fazer esses multiníveis, essa classificação, com base no documento que você tem, que você vai ter que conhecer. Porque, primeiro, a gente não tem como fazer um plano sem tirar do saco preto os documentos e organizar, tentar manter essa organização que ele tem, mas ir abrindo essa armação toda de documento orgânico e verificar como é que ele está distribuído e tentar fazer essa classificação de acordo com o que se apresenta. Certo? Aí vem aquilo que a gente disse. Se é um arquivo pessoal, é muito mais fácil a gente já fazer fundo, criar série e já vem o item que é o documento. Quando é uma instituição, tipo fazenda seria uma instituição, a gente, seção certamente não vai ter, mas série e subsérie talvez eu possa ter. A série vou ter, mas talvez eu vá ter que ter a subsérie. Mas aí tem que analisar os documentos e verificar como faria, né? Mas o ideal é, para não ter complicação, se vocês se perderem, é fazer o fundo, que é todo o acervo, criar a série de acordo com cada área da documentação que se encontra e já passar para o item. Lembra que eu até comentei que poderia passar os documentos, botar os documentos no Atom para as pessoas terem acesso e depois ia se criando, né? Mas para fazer a descrição desses documentos depois. Mas eu necessito que eu tenha a criação dos multiníveis, porque senão não tem como me achar mais os documentos, né? Não tem mais como mexer com eles facilmente. Sim, e eu vi no site lá do Centro de Campinas, então, como que esse programa ele possibilita, né, sei lá, então, a partir de um nome, e ele me leva, tem lá a descrição do sujeito, quem que é, o que ele fez, o tipo de documentação que tem a respeito dele, mas que ele provém de um fundo tal, que está descrito assim. Então, ele faz todas as ligações, né? Então, ele realmente o negócio não se perde. Que é o são ligações que a gente trabalhando faz. De proveniência, né? Isso aí. Na realidade, a gente vai trabalhar a taxonomia, vocês vão ter que pensar cada documento, o grupo de documentos, para poder fazer a busca e recuperação desse documento, criando a taxonomia, o vocabulário controlado, para que tal documento depois, coloquei tal documento, eu boto esse termo aqui, Fazenda Antão, por exemplo, né? Que já é o nome da fazenda. Esse já é uma taxonomia pronta para buscar documentos da fazenda e achar até o próprio acervo. Mas talvez a gente vai ter outros termos que vai ligar algum documento específico da fazenda, né, também. Porque se eu pedir Fazenda Antão, ele vai vir toda a documentação, todo o acervo. Se eu pedir um documento do aluguel ou do arrendamento de parte da fazenda coisa e tal, ele vai direto em documentos de arrendamento, né? E assim a gente vai ter que trabalhar. Na verdade, assim, trabalhar com a taxonomia é um pouquinho mais complicadinho, mas o básico vai ter que se criar para poder colocar os documentos lá e poder achar depois. Porque senão, sem a taxonomia também, vai ter que passar olhando documento a documento para ver o que tem ali se eu encontro o que eu quero. Se tiver 200 documentos, não é problema, né? Mas como eu disse, se tiver 10 mil documentos, 15 mil documentos, eu tenho que passar um a um procurando o que eu quero. Se eu tiver multiníveis, eu pelo menos posso descer no nível mais preciso e passar. No fundo, eu tenho 5 mil documentos. Na série, cada série eu tenho 1.000 documentos. Numa subsérie eu tenho 500 ou 200. Aí vai melhorando, né? Tem mais facilidade. Mas eu preciso da taxonomia para, pelo menos, poder encontrar cada documento, ou até fotografia, com o nome das pessoas que estão na foto. Aí eu vou direto na fotografia, onde aparece a pessoa está onde está. A Janete estava no evento, nesse evento que está a foto com ela aqui, naquele outro evento, no outro. Certo? Então, isso aqui, a própria NOBRAD, que é a Norma Brasileira de Descrição, que é com base na ISAD-G, que eu quero mostrar para vocês, ela utiliza esse mesmo multinível. Tá? Ô, Sérgio. Fale. Aproveitando a pergunta da Janete, pensando nessa taxonomia, eu achei bem interessante essa classificação, mas a minha pergunta pode ser até meio ingênua, mas eu tenho que fazer essa classificação antes de começar a alimentar o sistema, né?
Porque Sim, pode ser que precisa. durante essas divisões que eu vou fazendo apareçam novas subdivisões. É assim o procedimento ou não? Tu tem que preparar antes. Antes, Tem que né? ter o Então, plano de tem que ter o quadro de arranjo antes de colocar a isso. documentação. A Perfeito. não ser que tu vá considerar que, como eu não sou de arquivo, não trabalho tão bem com isso, com isso não sei o quê, eu vou criar o fundo, vou criar uma série por áreas específicas do material que eu tenho do meu acervo e vou colocar o item, que é o caso do arquivo pessoal, como eu falei, que ele é bem mais simples de trabalhar, né? Dependendo da área, por exemplo, se for trabalhar com documentos de metalurgia ou de petróleo, por exemplo, uma petroleira, deve ter muitas áreas específicas que eu vou criar diversas séries e que às vezes eu não entendo. Vou ter que conversar com alguém que entenda para dizer que área é essa, vou fazer a série Y, a série X, a série... E aí eu vou criando subdivisões se eu achar necessário. Mas é aquilo que eu disse, é um momento que tu senta e começa a pensar e organizar essa documentação e criar um plano de classificação ou arranjo, né? Como é que está organizado a estrutura desses documentos. Por isso que é bom, de repente, você chamar um arquivista da instituição de vocês e pedir para dar uma olhada e ver se consegue auxiliar a fazer um plano disso. Certo? Não é necessário mesmo, porque o negócio não é tão simples e acho que se eu não fizer direito desde o início, complica depois, né? Bastante. Claro que os documentos vão ali, vocês vão descrever alguma coisa, mas ele vai estar meio solto, né? Assim, criar o perfil do administrador, já fizemos algumas informações, não quero isso. Esse aqui são os formatos para uso no Atom, tá? Dos arquivos de imagem, de áudio, de vídeo, vários de vídeo aqui, de áudio. São os formatos que vocês podem colocar arquivos no Atom sem problema nenhum, tá? Que ele vai ser visualizado. Então, isso eu vi lá do Centro de Documentação da Unicamp, que abaixo da descrição tinha uma foto do documento. E isso, então, o ato ele possibilita a inserção de tudo isso. Eu achei isso bem legal, porque a gente tem, né, uma ideia. Diversos formatos. E na verdade, assim... Mas aí tem a fotinha. Sim, vai ter a descrição do documento. Vai ser, não sei se você viu o carrossel, onde a gente vai girando e vai movendo as imagens. Bem em cima tem um carrossel que tem, se tiver 300 documentos, teria 300 documentos ali que a gente vai girando, vai olhando um a um. Aquilo ali é um thumbnail, que é uma miniatura de documentos que a gente consegue verificar e clica nele, naquele que escolheu, aí ele abre o documento embaixo maior. E vai abrir em JPEG ou PDF. Lembre que eu disse para vocês que vocês poderiam botar um documento de fotografia TIFF e que ele, para um usuário externo, ele vai apresentar JPEG, não vai apresentar TIFF. Porque JPEG é menor, né? TIFF é muito maior. E aí você tem acesso aos documentos e pode baixar isso também. Indexação do ato, usuários, colaborador, descrição. Isso aqui que eu quero que vocês tenham uma ideia e depois vocês olham no material que o senhor vai passar para vocês, tá? O que é os princípios da descrição? Ato de descrever e representar informações contidas em documentos e ou fundos de arquivo, gerando instrumentos de pesquisa, como guias, inventários, catálogos, etc., os quais explicam os documentos de arquivo quanto à sua localização, identificação e gestão, além de situar o pesquisador quanto ao contexto e os sistemas de arquivo que gerou. Isso aqui é bem genérico, tá? Princípios teóricos. A descrição do geral ao particular. Apresenta uma relação hierárquica entre as partes e o todo. Quando eu falo do geral ao particular, eu falo do nível fundo ao item. Né? O fundo é o mais genérico de tudo. Esse acervo é da Fazenda Gastão Flores. Tá? Então, esse é o geral. E aí eu vou descrever esse fundo, Fazenda Gastão Flores, de propriedade não sei o quê, com documentos tais. Com séries, tais, documentos encontrados nesse... E aí, quando eu vou descendo nos níveis, eu vou fazendo descrição para aquele nível. A informação relevante para o nível de descrição.
As informações devem ser apropriadas para o nível que está sendo descrito. Relação entre descrições identifica o nível de descrição e a não repetição de informação, não repetir as informações em níveis diferentes de descrição. Ou seja, quando eu faço a descrição do acervo, eu não repito, quando eu chego no nível da série, eu não repito aquela informação que eu dei do acervo. Eu vou fazer a descrição da série daquele acervo. Né? Que série é, né? Como aqui o pessoal documentos pessoais, trata de documentos pessoais, que a gente já sabe que é do fulano de tal, com documentos de data tal a tal, coisa e tal. Eu só vou descrever a série ali, apenas essa série. Tá? Porque depois vai na subsérie ou vai item, eu vou fazer uma descrição do item, que é descrição apenas daquele documento. E se vocês forem olharem depois o acervo geral, vocês vão ter a descrição do fundo, que vai dizer uma coisa, da série, que vai dar outra informação, e a descrição do item. E nesse eu tenho um todo. Né? Eu consigo entender todo o acervo através da descrição nesses níveis. E por isso não posso repetir, porque senão vou estar sendo, né, novamente a mesma coisa. E como tudo está interligado, né? Totalmente interligado. O objetivo da descrição é identificar e explicar o contexto e conteúdo de documentos de arquivo, a fim de promover o acesso aos mesmos. É alcançado pela criação de representações precisas e adequadas e pela organização dessas representações de acordo com os modelos pré-determinados. Isso já é da ISADG, tá? Quando se faz processos relacionados à descrição, podem começar na ou antes da produção dos documentos e continuam durante sua vida. Lembro que eu comentei para a Janete que, até então, alguns anos atrás, a descrição se pensava em fazer só no permanente. Hoje já é pensado que se pode fazer na gestão, porque muitos documentos que vêm dali vão para o permanente, ou fazer descrição de documentos de gestão, porque são documentos que levam muito tempo de vida, nos sistemas de gestão, 5 anos, 50 anos que seja, dependendo, e ficam lá, a gente pode fazer a descrição desses documentos. Aí poderia ter um ato para a gestão e um ato para o arquivo permanente. Tá? Permite instituir controles intelectuais necessários para tornar confiáveis, autênticas, significativas e acessíveis descrições que serão mantidas ao longo do tempo. A descrição visa assegurar a criação de descrições consistentes, apropriadas e autoexplicativas, facilitar a recuperação e a troca de informação sobre documentos arquivísticos, possibilitar o compartilhamento de dados de autoridade. O compartilhamento de dados de autoridade é o produtor desse documento, né? E tornar possível a integração de descrições de diferentes arquivos num sistema unificado de informação. Ou seja, a ISADG ele exige os metadados, apenas alguns, são 27 metadados, 26 metadados, onde apenas 6 são obrigatórios, e esses 6 metadados, eles são, tanto no Brasil quanto fora do país, são os mesmos. Então, qualquer ato que eu entre no Canadá, na Inglaterra, ou qualquer outro país, os metadados são os mesmos. Eu vou poder reconhecer que os metadados que eu tenho aqui, com a informação que eu tenho aqui dos meus documentos, é a mesma informação que eu vou entrar em outro lugar, serão os mesmos. Eu só vou ter que fazer a tradução se eu não entendo a língua, né? Então, unifica o uso que acontecia antes, que cada instituição criava um sistema, tipo um átomo, assim, dando informação, usando metadados diferenciados, cada um do seu jeito. Os níveis de descrição, assim, pode existir uma descrição no nível do fundo, no nível da série, no nível do dossiê processo, e uma descrição no nível do item. Níveis intermediários, como seções, subséries, podem ocorrer. Cada um desses níveis pode ser novamente subdividido, de acordo com a complexidade da estrutura administrativa, no caso de instituições, né, e ou funções da entidade que gerou os documentos e a sua organização. A criação de subséries, de subseção, subsérie, subfundo, vai da necessidade de poder dividir para poder entender melhor a organicidade do que... Compreendido até aqui? Talvez vocês vão ter que ler depois novamente para poder entender.
Eu vou querer que vocês baixem a NOBRAD que tem no Arquivo Nacional. Vocês vão ver que vocês não vão precisar ler tudo, se for, tem 127 páginas. Mas vocês vão ver que ele trabalha cada área de descrição e cada metadado trabalhado, ele traz um exemplo. Cada metadado um exemplo, cada metadado um exemplo. Vai ser mais fácil de vocês entenderem como fazer e mais ou menos da metade, umas páginas a mais do material de 128 páginas, tipo na 80, 80 e alguma coisa, ele traz esses exemplos todo acoplado num lugar como se fosse um fundo montado, sabe? E aí tu vai ter todos os níveis, desde o fundo até o item, montadinho com vocês lendo separadinho, e vocês vão entender muito mais facilmente como se faz a descrição. Tá? Qual que é o link para baixar esse, Sérgio? Eu procuro para vocês aqui, ou então, eu acho que eu tenho no meu computador e mando para ti, tu passa o pessoal, pode ser? Ou no Arquivo Nacional, artigos escritos, livros, alguma coisa assim. Mas eu vejo o endereço, te mando aí tudo. Mas é fácil, é só você acessar a internet, coisar e baixar, porque você encontra facinho. Todas as normas internacionais também estão lá, assim como tem outros livros bem interessantes. Instrumentos de pesquisa que a gente pode construir, que é o guia, instrumento mais genérico, sobre o acervo, né? Permite uma visão panorâmica do acervo, dos fundos, o inventário que abrange todo o acervo de maneira resumida, onde a finalidade é descrever a composição de um fundo e suas séries, um catálogo que tem a finalidade de indicar a localização de cada documento, tem um repertório, índice, tabela de equivalência ou concordância. Vocês vão ver isso na próxima aula, que acho que hoje não vai dar tempo, com esse material que eu tenho aqui. A gente tem como baixar um relatório de todo o material de acervo. Você já botou 10 documentos, aí vai no nível do fundo. No nível do fundo eu vou ter os 10 documentos, né? Aí eu posso pedir um relatório desse fundo, vai te listar esses 10 documentos, vai te trazer todas as informações que tiver ali, e com esse material que vai estar em .doc, eu acho, se não me engano, vocês vão poder transformar eles e desenhar eles como vocês quiserem, para fazer o catálogo todo. Se você entrar no nível da série, por exemplo, saiu do fundo, foi para a série, em vez de mostrar todo o fundo com todas as suas séries, vocês vão estar numa série e fazer um relatório só daquela série. Então, sempre que descer um nível, eu posso fazer um relatório daquele nível, certo? E aí vocês vão poder trabalhar com esses dados. Sérgio, eu posso fazer um comentário a respeito de todos esses instrumentos de pesquisa? Porque eu me lembro que quando eu fiz o meu mestrado, o doutorado, então, o mestrado, por exemplo, eu fui lá na Fundação Getúlio Vargas, eu fui em vários arquivos para poder achar a documentação necessária. E aí, a primeira coisa que me apresentaram, eu não lembro mais se foi um guia, porque eu nem tinha noção do que era isso naquela época, né? Para saber o que tinha sobre o governo Vargas. Mas como eu não tinha ideia, né, de como que funcionavam os instrumentos de pesquisa e o nível de descrição que isso podia ter, isso para a gente, que nós que somos historiadores, é bem complicado, e eu acho que isso deveria ter no nosso curso, que facilita muito, por exemplo, assim, se eu soubesse o que é um guia, o que é um catálogo, aí eu, por exemplo, eu ia naquele instrumento de pesquisa que vai me dar a ideia, por exemplo, do Fundo Getúlio Vargas, o que eu tinha. Aí eu poderia percorrer tudo isso, saber, nossa, isso me interessa. Isso... Não, eu fui assim, sabe? Tem Getúlio Vargas ali. Aí eu vi que tinha, entendeu? Essa é uma coisa aleatória. Porque eu por isso, simplesmente não tinha ideia. Assim como eu tenho certeza que muitos dos historiadores que vão em arquivo até agora não sabem, entendeu? Vão e dizem assim, eu preciso tal. Aí eles dão um negócio lá para você, aí você vai lá. Mas só que você nem tem ideia disso, de como que funciona, né? Quer dizer, cada instrumento de pesquisa, o que ele contém e qual que é a sua função, sabe? Isso. Então, isso é uma exigência que você deve fazer para os cursos de História, que eu sei que o Daniel já deu algumas disciplinas na História, exatamente dessa parte da arquivologia que o historiador ou outra área não tem conhecimento. Não tem, é um conhecimento geral mesmo. E aí a gente não tem ideia do quanto que é fundamental, né,
é a arquivística para a gente, entendeu? Nós desconhecemos isso, né? E todo o trabalho que vocês fazem, quer dizer, que nos ajudaria perdido, enormemente, né? E a gente não sabe. É um trabalho que fica perdido porque ninguém sabe o que é, para que serve, Sim, o que essa gente faz no fundo do poço lá trabalhando. Pois é, e a gente não sabe reconhecer a importância, né, do trabalho do arquivista na produção do conhecimento histórico, sabe? A gente não valoriza, né? Mas eu fui pensar nisso muito tempo depois, né, Sérgio? E tem muito arquivista que gosta de trabalhar no subsolo mesmo, como a gente diz, né? Ele não gosta de estar com atendimento ao público. Mas tem outros que já aprenderam, principalmente com documento digital, que tu tem que estar frente a frente com o público, né? E tem isso também, na verdade, dentro dos próprios arquivos, os funcionários, eles também nos orientam, não nos orientam. Agora, não sei se esse é papel deles também, na verdade, não sei te dizer. Olha. Mas em todos que eu fui, né, eu estou pesquisando sobre tal assunto, eles vão lá, dão lá, sei lá, um guia, ou dão um inventário, tipo, se vira. Né? Não sabe o que é, né? Não, a gente, no geral, a gente não sabe. Aí você vê que o guia, por ser um instrumento mais genérico, certamente não vai te dar toda a informação que tu precisa, né? Sim. Enquanto que o inventário, sim, ele vai trazer, claro que de maneira resumida, não vai te trazer toda uma descrição de todos os fundos que tem lá, de todas as séries, no caso, tem lá dentro, né? Nossa, isso pode modificar, assim, né, uma pesquisa. Assim como o repertório, o catálogo seletivo, né? Sim. Tipo, tu vai lá e seleciona, eu quero esse documento, é seletivo, fez um catálogo com aquele ali, ou só, eu tenho diversos documentos em locais separados, perdidos, mas eu quero as fotografias que tiveram nesse evento desse ano. Aí tu busca daqui, dali, de lá, e cria esse catálogo. Né? Ou todos que a Janete estava. E pode estar perdido em vários lugares. Por exemplo, sim, na própria... e o que eu acho fundamental para o historiador é que como que esses instrumentos de pesquisa, eles dão uma ideia muito clara de como que tudo isso está articulado, entendeu? De onde que veio, qual que é a relação. Porque quando a gente vê isso separado, eu vejo essa documentação separada também, para eu poder fazer, isso daqui tem a ver com aquela função, esse senhor tinha, entendeu? Uma atuação assim, assado. Quer dizer, depois eu tenho que criar isso, sendo que o próprio instrumento de pesquisa já me dá, se eu soubesse ler. E você viu que o Atom já te facilitaria isso, né? Entrando dentro da árvorezinha do ato, do fundo, série, subsérie, passaria a entender mais facilmente quem é, o que fez, o que faz, o que produziu. Sim, sim. Então, seguindo aqui, vamos ver. Então, sobre as normas, tá? Tem a ISADG, que é a norma internacional de descrição arquivística. Tá? No geral, a maioria dos países trabalha com ela, o Canadá tem o seu, a Austrália também tem o seu. A ISAA-CPF, que é a norma internacional de registro de autoridade, que são os produtores dos documentos, né? Para entidades coletivas, pessoas e famílias. No caso, que, como tu falou, Janete, tem documentos que é da família, além da empresa, documentos da família, né? Aí tu vai ter que criar um registro de autoridade para a família e certamente para a instituição também. E quando é os documentos da família, vai verificar se vai colocar separado, se vai fazer coleção, ou se vai ser um fundo à parte da empresa ou não. E fazer uma ligação entre as duas ainda por cima, né? Tais fundos, eu tenho um fundo da empresa tal, que por acaso é da mesma família que eu tenho fundo de documentação, coleção que seja deles. E fazer essa relação, existe uma relação nessa instituição com essa família, porque são os proprietários, né? A ISDF, que é a norma internacional para a descrição de funções. As funções são as funções que as instituições têm, mas eu não conheço nenhuma instituição que tenha Atom, que tenha trabalhado as funções no Atom. Não, o pessoal não usa, não coloca informação. E a ISDIA, que é a norma internacional para a descrição de instituições com acervo arquivístico, que é exatamente aquele formulário que a gente preenche da instituição quando vai criar os dados, lembra? A primeira coisa é a instituição que a gente faz, depois se faz a descrição. O primeiro a gente preenche os metadados da ISDIA e depois a gente trabalha com a ISADG na descrição. A ISAR CPF, eu gosto do CPF, que para mim grava que se refere a pessoas, famílias, né? Por isso CPF, na minha cabeça o CPF é isso.
Porque às vezes é tanta norma que o cara não está acostumado, o cara tem que gravar de alguma maneira ou outra. Tem essas normas aqui, a RAD, Dublin Core e a MODES, que o Atom trabalha. Tá? Dublin Core são 15 metadados, pode ser usado por museus, e também, se vocês não quiserem usar a ESADG, quiserem usar só os metadados do Dublin Core, o próprio Atom, a gente vai lá, altera o formulário, diz que eu quero usar a norma tal, que eu posso usar e vocês vão verificar que os metadados do formulário para a gente preencher é diferente da ESADG. Eu posso voltar para a ESADG e não perco o que eu coloquei lá ou eu tenho aqui. Caso vocês queiram trabalhar com alguma instituição que vá usar Dublin Core ou MODES, e vice-versa, sabe? Isso é interessante. Isso eu mostro para vocês também. Só aqui para vocês entenderem. O ICA-Atom trabalha com a instituição responsável, a qual produz o documento e me diz quem são as autoridades, produtores, né? O documento em si, ela tem uma função que seria a série, né? E me diz qual é o assunto. E aí, com relação ICA-Atom, instituição responsável, ISDIR. Documento, ESADG. Autoridades, ISAR-CPF. Função, ISDF. E assunto, taxonomia, que é o vocabulário controlado que a gente vai trabalhar. Vou explicar para vocês como funciona e como o ato apresenta, e dou esse exercício para vocês tentar entender como produzir, como fazer. Está aqui a ESADG, só a telinha dela. Não preciso ler para vocês. Aqui, aquele multinível que eu mostrei para vocês antes. O dossiê, por exemplo, a ESADG exige que todos os documentos criem um multinível passando por dossiê. Mas dossiê o que é? É uma pasta com diversos documentos, né? E isso tem muito mais a ver com a justiça. Então, eu vou criar dossiê no momento que eu tenho pastas, ou até tanto a pasta funcional, por exemplo, vou criar um dossiê, ou a pasta de pacientes, também eu vou criar um dossiê. Caso contrário, se eu tenho documento único, eu vou pular da subsérie para o item documental, ou da série para o item documental. Então, a norma está dividida em 26 elementos, onde o obrigatório desses 26 elementos é o código de referência, o título desse documento, o seu produtor, as datas, a dimensão da unidade de descrição e o nível de descrição, que eu vou dizer. É o fundo, é a série, a subsérie, né? Então, essas informações é o que, dos 26 elementos, eu sou obrigado a preencher. E aquilo que eu comentei já na aula anterior. Vocês têm mais dados, por acaso vocês já trabalharam isso, tem mais dados, preenche esses dados também, porque esses dados podem se perder. Porque muitas vezes vocês têm um material feito no computador, ou mesmo em papel, e daqui 5, 10 anos, aquele documento pode sair dali para alguém trabalhar e não devolve mais e não encontra, né? A ESAR-CPF, por exemplo, ela só exige 4 metadados, que é o tipo de entidade, a forma autorizada do nome, as datas de existência e o identificador do registro de autoridade. Lembra que esse ESAR-CPF fala de família, pessoa ou entidade coletiva, né? E a ISDIA, que é a norma internacional para a descrição de instituições com acervo arquivístico, ou seja, é a própria instituição, que pode ser só um arquivo histórico, ou pode ser a própria Universidade do Paraná, ou qualquer universidade, ou qualquer instituição. E o obrigatório dela, lembra que todo obrigatório é o que tem asterisco em amarelinho no átomo, é o identificador, a forma autorizada do nome e os endereços. Aqui é STF. E no caso aqui a NOBRAD, que é uma cópia da ESADG, para não ficar trabalhando pura e simplesmente com a norma internacional, né? Se faz uma norma com base nisso, onde ela usou a ESADG com informações também da ESAR-CPF. Aqui, quer dizer, traz a instituição, que é o nível 0, aí depois traz o fundo, que é nível 1, a série, que é nível 2, subsérie, até chegar ao item. A NOBRAD tem 8 áreas, que é a área de identificação,
área de contextualização, de conteúdo e estrutura, área de condições de acesso e uso, fontes relacionadas, área de notas, controle da descrição e pontos de acesso e descrição de assuntos. Pontos de acesso é a taxonomia, né? E a identificação seria a instituição, que é a ESDIA. Dessas 8 áreas, de 28 elementos, eu tenho 7 metadados obrigatórios, que é o código de referência, o título, a data, o nível da descrição, que a informação se é série, subsérie, ou se é o item já direto, dimensão e suporte, nome do produtor e as condições de acesso. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Então, aqui os níveis na ISAD-G, vocês têm o 0, que é o acervo da entidade custodiadora. A ISAD-G não apresenta esse nível 0, né, que é a ESDIA, e a NOBRAD traz, então ela coloca já o acervo da entidade custodiadora. O nível 1, que é o fundo, nível 2, seção, nível 3, série, nível 4, dossiê ou processo, e nível 5, item documental. Tem ainda também os subníveis que pode existir, que é o caso do fundo ou subfundo, seção ou subseção, série com subsérie, dossiê e o item documental. O Atom, depois eu mostro para vocês que também criou uma possibilidade, além do item, ele criou parte. Por quê? Porque você já deve ter visto que tem gente que vai criar um documento em PDF, ele vai lá e tem documento analógico, né? Ele vai lá e, ó, eu vou ter que digitalizar e fazer PDF. Ele tem 3 páginas. Às vezes a pessoa está com um sistema que ele não sabe usar. Ao invés de criar um arquivo com as 3 páginas, ele vai lá e cria arquivo 1 com a primeira página, arquivo 2 com a segunda página, arquivo 3 com a terceira página. Não sei se vocês já viram isso. A pessoa faz separadinho. Então, o sistema, o pessoal criou o part para dizer, quando eu coloco o primeiro documento eu digo que é o item. E depois eu digo parte 1, parte 2, que é o arquivo da página 2 e o arquivo da página 3, e poder ficar tudo numa coisa só. Senão eu vou ter 3 documentos sendo a mesma coisa, mas é em continuação do outro. Certo? Os níveis 0 a 5 eu falei da subunidade, subseção, subsérie, grupo, subgrupo. E aí uma coisa aqui, cabe observar, porém, que o nível de descrição 5 tem como requisito a existência do nível 4, que é o quê? O dossiê. Né? Que a NOBRAD, ela exige isso. Mas o que a gente faz, não. O dossiê é quando trabalhar com pasta funcional, com pasta com diversos documentos. Né? Vou trabalhar só com um documento, eu não vou precisar criar dossiê, então eu crio série e crio item. Eu pulo o dossiê. Né? O nível 4 eu pular do 3 para o 5. Eu não vou sair para cada documento criando um dossiê, se eu vou usar só um documento. Agora, se for 3 documentos, 5 documentos, que eu não estou dizendo a questão, por exemplo, documentos pessoais, eu posso ter 5 documentos, mas não é um dossiê, eu estou criando um documento para identidade, um documento para não sei o quê, mas a instituição tem a pasta do funcionário. Aí eu tenho 10 funcionários, eu vou ter 10 pastas, eu vou ter 10 dossiês, onde cada funcionário vai ter o seu formulário que ele preencheu para entrar na empresa, o contrato, o documento de contratação, os exames médicos, mais dentro daquele dossiê, dentro daquela pasta, certo? Então, o arquivo ISAD-G, coleção, a gente trabalha com double core, museu também double core, mas deveria ser o VRA core, tá? E bibliografia se trabalha com mods. Isso para a gente não se perder, qual é a norma que se usa. A coleção pode usar ISAD-G também, mas geralmente o pessoal que trabalha com coleção trabalha double core. Personalização do Atom, não preciso passar para vocês agora, que já é perfumaria. As perfumarias você tem que entender com mais tempo. O ideal você agora é aprender a usar e colocar o necessário, né? A perfumaria é isso. Esse material o Dirceu vai passar para vocês. Vocês vão poder reler
Alguém tem alguma dúvida disso que eu expliquei? Quer perguntar alguma coisa? Pessoal, já enviei esse material no e-mail. Aí, como eu não tenho o e-mail de todo mundo, aqueles que puderem repassar para os demais colegas, né, que tiverem recebido e puderem passar para os demais colegas, eu agradeço. Onde é que a gente vai agora? Trabalhar no ato, né, gente? Alguma dúvida desse material que eu passei para vocês? Ficou nada? Então, vocês lembram ainda do perfil de vocês com senha? Sim ou não? Eu acho que eu lembro que eu anotei. Nós vamos ter que entrar para trabalhar. O meu eu lembro. Hã? O meu eu lembro. Pois é. Você só passa o endereço de novamente, por favor? Perdão, eu não passei vocês, né? O endereço para buscar o ato é 34.70, 34.70.47.184. Se quiser anotar para poder usar durante a semana, que a gente acerta, eu deixo durante a semana aberto para vocês mexerem, tá? Até sexta-feira, pode ser? Ou vocês vão querer o fim de semana, que depende, até sexta-feira não pode mexer. Esse que está no. Eu coloquei no chat aqui, é esse, né? Isso aí, 34.70.47.184. É onde vocês têm que ir nesse momento, tá? Eu entrei, vou botar língua português do Brasil. Lembre de colocar português do Brasil. O que eu quero, vocês lembram ainda como se faz, ou vocês querem que eu faça você me acompanhe, depois eu vou querer que vocês façam? O que é melhor? Eu faço, vocês me acompanham enquanto eu faço, e vocês fazem o de vocês. Como você fez semana passada, eu acho que a maioria conseguiu, né? Tá. Porque para não ter reclamação de ninguém, estou supondo que todo mundo conseguiu. O que eu quero de vocês agora. Então, eu quero que vocês criem uma instituição, mas agora com o sobrenome de vocês só, porque você já tem instituição ali com o nome inteiro, né? Carol do CEDAP, Rodrigo Fukuhara, Laureci Cardoso. Então, para não ficar o mesmo nome aí, se perder procurando qual é o fundo que eu fiz agora, foi esse, foi o outro, usem só o sobrenome. A não ser que alguém tenha o meu sobrenome, aí bota 1, 2, alguma coisa a mais. Aí eu quero que vocês criem a instituição e criem uma descrição também, mas criem primeiro a instituição e chega até o final disso. Depois a gente faz a descrição, que eu vou pedir para vocês fazer documento pessoal e controle financeiro. Foi o que eu pedi semana passada, lembra? Se vocês fizerem isso, a gente vai fazer o intervalo depois, e vocês já vão pensando com o material que vocês têm aí, que é uma coisa muito mais palpável, que vocês vão entender do que vocês estão fazendo, que a gente vai construir alguma coisinha com base no que vocês têm de acervo de vocês, no grupo do Disseu, da Janete ou os outros. Pode ser? Sérgio, repete para mim, por favor, o que você quer que a gente faça, que eu estava entrando lá, acabei me perdendo. Tá. Quero que vocês criem uma instituição e o nome da instituição apenas com sobrenome, para a gente poder achar facilmente. Porque eu já tenho o nome e sobrenome. Tá? Criem a instituição, salvem, tá? E lembrem que quando salva tem a caixinha lá embaixo dizendo fazer descrição arquivística. A gente vai continuar para fazer descrição arquivística. Primeira instituição só com o sobrenome de vocês. Certo? Com o mínimo de dados possível, tá? Ô, Sérgio. Oi. Você consegue passar meu login e minha senha aí? Se eu consigo, consigo. DCJR uf.com. DCJR? @uf.com. uf.com.
Cara, a senha eu não tenho aqui, mas eu posso botar uma nova senha para ti. Tu me diz aí. Eu tenho que alterar a tua senha para te poder entrar. Porque ele não me dá a senha que tu teria antes. H... Tu sabe a senha? Não, então. Eu não sei. Não sabe? Qual é a senha que tu quer que eu coloque aqui? Não lembro onde eu anotei aqui. Viu? Mas eu gosto de caderninho, porque o cara vai anotando e pode folhear depois e encontrar. Posso botar 1, 3, 5, 7, por exemplo? Só, ou 1, 2, 3, 4? Só para facilitar? 1, 2, 3, 4. Tá. Lembrem que vocês têm que saber o e-mail que vocês utilizaram, não entra com o nome, entra com o e-mail, né? E com a senha. Tá salvo. Dirceu. Já entrei. Se alguém não conseguir entrar, ou se meia dúzia não conseguir entrar, eu faço um rapidinho para vocês olharem, ou vocês façam comigo. De repente é mais fácil ir fazendo comigo, e aí a gente conclui essa primeira parte. Sérgio, eu entrei aqui no ato, eu estava fazendo, né? Aí, a partir da de identificação, mas ele está sem título. Isso eu não lembro onde que eu ponho o título. Como é que eu faço? Ou é só quando eu crio que ele vai com o título? É só quando criar. Aqui, ó. Olhem aqui para mim. Olhem para mim aqui. Eu vim aqui, cliquei no Atom. Só tenho a tela inicial, né? Uhum. Eu vou no mais aqui, adicionar. Eu vou sempre adicionar alguma informação nova. Então, eu vou criar uma instituição arquivística. Tá, eu entendi. Eu fui no... Primeira coisa, vamos criar a identificação da instituição arquivística. Identificador a gente pode criar ou não criar, mas é aquele código que eu disse para vocês. Bota um BR, vou botar a inicial aqui. Nem vou botar o BR, porque na realidade o sistema já sabe que é Brasil, tá? Então, vou botar só SR. Posso botar, que eu estou em Niterói aqui, vou botar NIT, por exemplo. SR, digamos, tá? É uma criação minha. Existe é parecido com o código que o Corear que faz, mas forma autorizada do nome. Eu vou botar só o sobrenome que eu pedi, né? Porque senão eu me perco. Depois vai estar misturado lá, a gente não vai achar. Vou botar a forma paralela, porque eu vou botar o nome completo para saber que é esse mesmo. Tipo, seria legal a gente colocar lá na taxonomia e dizer que é pessoal, né? Mas aqui não tem pessoal, a gente vai botar particular. Mas lembro que nessa listagem aqui de taxonomia, eu posso colocar os termos que eu precisar, né? Lembram disso? Eu vou lá e insiro. Eu tenho coleção aqui. Não, a coleção não é aqui. Mas eu preciso do pessoal, não vou botar pessoal, não tem. Particular. Área de contato. Contato primário, pessoa de contato. Tá. Estou com telão. Tá. Chegaram até aqui? Identificador, foi autorizado o nome que você colocasse só. Até onde que a gente tem que ir? Para terminar? Isso. Lembra que aqui, adicionar,
instituição arquivística. Ele vai abrir essa, e aí eu vou criar. Ah, tá. Identificador pode ser o... É o código aquele. Hã? É o código que, no caso, não é tu que cria o código, seria o próprio Arquivo Nacional, que vai lá o CODEAR, que diz, ó, eu sou detentor de um arquivo, eu gostaria de conseguir um código. Porque quem for lá no arquivo quiser buscar outras instituições que têm arquivo, que tivessem regiões coisa e tal, com aquele código ele vai aparecer quem tem estado tal, cidade tal, quem tem o código, quem tem arquivo. Aí, mais facilmente encontrado. Eu criei o meu, Sérgio. Acho que Você isso deu certo. fez o seu? Criei. Qual é o teu sobrenome, Janete? É Tano. Da Marvel? Tano. Sim, da Marvel. Não. Todos. Mas não Isso. deu certo? Janete está aqui. Não, eu coloquei como Tano, que é o meu sobrenome, hoje. Olha, Thaís. E o nome... nossa, não tá, porque Janete foi de semana passada, foi... Ué, não saiu? Vocês estão fazendo, estão perdidos, pessoal no geral. Aqui eu não tenho nada, viu? Ué, Janete, não foi esse aqui que tu fez agora? veja aí. Não sei, então, eu coloquei... Tem outra Janete aqui, ó. É, Acho que botou primeiro sobre... Deixa eu ver se esse primeiro aqui é capaz de ser o teu. Vamos para do nome Janete Tano. Acho que tu usou Janete, deve ter sido isso aqui hoje. Ah, isso, não, é assim que aparece mesmo. Tá, então foi isso. Em forma paralela, Janete Tano. Na verdade tinha que ser autorizada o Tano, que aí seria diferente do outro que também é Janete, né? Sim. Forma autorizada é o nome do arquivo, né? A forma autorizada é o nome que vai aparecer da instituição. É o nome do arquivo, da instituição em si que vai trabalhar no teu acervo aí. Tipo assim, me diz uma instituição que trabalha, que tu tem no material aí disso, do céu. Jornal A Voz do Povo? Forma autorizada, o nome vai ser Jornal A Voz do Povo. Tem outro nome ou apelido para esse jornal? Não. Ninguém conhecia por outra forma? Não. Só por A Voz do Povo, por exemplo, não? A Voz do Povo, sim. Poderia ser uma forma autorizada, porque uma forma para não precisaria dizer que é jornal A Voz do Povo. Né? O pessoal já lembra imediatamente, né? Tipo é jornal, né? Não, tipo nacional. Regional? Não, acho que é regional ou municipal, dependendo, né? Tá. Municipal. Contato. Vocês viram que o contato a Janete, por exemplo, aqui ela não fez, né? Ela não abriu a caixinha ali de colocar, porque se vocês olharem o que eu fiz, ele vai te dar acesso ao e-mail para contato com a pessoa que coordena esse arquivo, certo? Por isso que ele pede contato lá e tu coloca as informações é do arquivo responsável. Eu coloquei, Sérgio, salvei, não apareceu, então? Aqui não apareceu. Eu até renomeei agora com Tano. Ai, que sacolete. A primeira vez quando faz isso, tem que ir devagar, com cuidado, que ele... Se vocês olharem aqui, ó, eu fiz o meu Rodrigues, por exemplo, e eu coloquei aqui, ó, área de contato. Lembra que a gente tem que entrar lá em contatos, né? Onde é que está contato? Área de contato, eu tenho que... no meu caso aqui, eu posso adicionar novo, mas eu também posso fazer o quê? Eu posso, com um lapisinho, abrir os contatos que eu coloquei e alterar os dados. Todos estão acompanhando aqui? Eu fui lá, abri a minha inscrição, eu quero alterar, quero colocar mais alguma informação, alguém para contato do meu arquivo, ou eu vou aqui no lapisinho e altero informação qualquer. Ou também, se eu tenho 2, 3 informações, eu posso deletar essa informação que está aqui, com o X, eu posso apagar e dizer, ó, esse contato não é, eu vou fazer um novo. Certo?
Olha, eu fiz, entrei de novo no contato, ali no lapisinho, vou ver se entrou. Uhum. Porque eu já tinha feito, não entendi por que não apareceu. O Tano está aqui, ó. Está aqui a área de contato, Janete, sim. É porque então complementou algumas coisas mais ali. Mas aí deve abrir e-mail para o teu, vamos ver. Falta algumas informações aqui, né? Então, mas eu coloquei meu e-mail também, isso que eu não estou entendendo. Não, está aqui, teu e-mail está aqui, área de contato, Janete Lei. Entendi. Mas eu acho que todas as informações possíveis não tem lá. Deixa eu ver o meu como é que ficou. Olha ali, ó. O contato principal, no caso, é Mará Eulis aqui, né? E eu tenho contato principal com a Rua das Bromélias 25, Niterói, Rio de Janeiro. Quer dizer, eu tenho informação onde é que essa instituição está. Que aparece lá, mas aparece aqui também. Eu tenho acesso ao e-mail direto para mandar uma correspondência para a pessoa. Certo? Se vocês olharem aqui, eu tenho as informações colocadas e que se repetem aqui do lado. Mas, Sérgio, para mim aparece, quando eu abro ali no contato, não tem lugar para eu colocar endereço. Ok. Quer ver? Olha, pessoa de contato, telefone, fax, e-mail, URL, e enviar. Eu estou no principal. Só se for localizar. Localização. Tem três folhinhas ali para passar, né? 3 pastas. Então, tá. Tá. Alguém mais, por favor? Dole 1, Dole 3, não, Dole 2. Pessoa de contato, Dirceuzão. Que a instituição arquivística é o fulano, mas nem sempre é o fulano que vai responder pelo arquivo, né? Ele já pode ter batido as botas. Então, alguém responsável pela fundação, pelo arquivo, que seja. Certo? Não vou bater as botas, não. Não. Ninguém quer bater as botas. Mas nessa época a gente já corre risco demais, né? Feito, pessoal. Todo mundo fez aí? Thaís? Thaís teve que se ausentar 1 minuto. Reinaldo nem respira hoje. Como na outra aula. Na outra aula não deu sossego. Agora ele está na piscina tomando a cerveja dele. Certeza. Latitude e longitude. Aí sim. Não precisa. Se vocês souberem, pode colocar. É que tem umas versões, acho que essa versão já faz isso. Quando tu bota latitude e longitude, ele traz um mapinha no mapa mundi e coloca onde é que está situado. Entendi. Área de descrição. Nós vamos preencher. Colocando a última partezinha, não precisa colocar nada. Salva, já vai ter. Vamos ver quem tem. Bruno Silva Filho. Quem é o Silva Filho? Aqui é Timba. Juiz de Fora. É isso? Não, José Fernando. Não, sou eu, Jorge. Jorge Fernando? Isso. Jaque do quê? Jacarezinho. Tá. Jacarezinho. Paraná. Não. Jacarezinho não tem disco voador. Ainda bem, né? Apesar que nos voadores hoje em dia era tudo de bom para levar metade. Deixa eu criar aqui, esqueci de salvar, pô. Criar. Cerveja, por favor, Sérgio, se eu criei. Não, a voz do povo. Esse? E, ó, certinho. Todos chegaram até aqui, gente? Sim. Eu sim. Então tá, pessoal. O que eu quero que vocês façam agora, a gente vai aqui, ó. Clique em Atom. Certo? Para vocês se acharem, clique em Atom, vocês vêm para a primeira página. Tá? Eu quero ir nas instituições arquivísticas. Clico nele. E eu tenho aqui todas as instituições. Cada instituição
cada um criado, certo? Certo. Então, eu quero que cada um de vocês entre no seu. Ó, eu vou entrar no Rodrigues, vocês cliquem no seu. Mas eu vou entrar naquele que nós criamos na semana passada ou No que você criou agora. Ah, certo. Cada um entra no seu criado hoje, nesse momento. O que vai acontecer? Vai abrir aquela janelinha. Eu vou criar aqui, ó, adicionar a descrição, lembram? Tá. Adicionar descrição. Lembra que primeiro a gente preenche os metadados da instituição e depois a descrição que é fazer os metadados do fundo, né? Do acervo. Aí é trabalhar com fundo, série, subsérie e trabalhar com item em si. Agora vai ficar bom, hein? Ó. Bastante coisa, né, Sérgio? Muita coisa. Então, mas só uma pergunta aqui de historiador. Quando eu preencho todos esses dados, eu tenho, por exemplo, se eu tenho 500 exemplares de um jornal, eu vou preencher para cada um deles todos esses dados? Não, olha só, a instituição, no caso desse jornal, tu vai fazer uma vez só, né? Uhum. Certo? E depois, quando tu vai preencher para cada documento, tu vai trazer do fundo, tu vai sempre... Essa edição vai entrar em item, não? Aí tu vai usar todos os dados anteriores no nível do fundo, tu já tem informação, né? Aquilo que a gente falou. Para fazer descrição, a gente vai fazendo descrição de acordo com o nível, né? Fiz uma descrição do fundo da voz, a voz do povo, né? Uhum. Eu disse que era o fundo da voz do povo, eu disse quais são as séries que séries eu tenho da voz do povo e informo o que é cada série. Se eu tiver séries diferentes, eu posso, de repente, ter apenas uma série, porque eu não vou trabalhar com a voz do povo como uma empresa, mas apenas como uma série, que são esses documentos produzidos por ela, de jornal, e não documentos da empresa do dia a dia dela, né? Apenas o produto final dela, que é o jornal. E aí, sim, em cada item vai ser um jornal do dia a dia. Certo. Quer dizer, eu vou ter sempre as informações anteriores já colocadas aqui. Ok. Todos chegaram até aqui, que eu pedi o quê? Sim. Adicionar a descrição, né? Uhum. Então, eu cheguei aqui, Rodrigues, a identificação, eu vou botar só o 01, porque só vai existir um mesmo. Eu falei que era Rodrigues, vou botar fundo só para dizer, ó, fundo Rodrigues. Eu posso usar só o Rodrigues, porque quem está trabalhando sabe que precisa ter fundo, mas talvez um leigo, na hora de olhar o sistema, ele vai ver Rodrigues instituição, Rodrigues fundo, e não está escrito fundo, ele vai achar que está no mesmo lugar, mas não, é fundo Rodrigues. Nível de descrição qual é? O que a gente está criando? Fundo. Fundo. E agora eu vou aproveitar, lembra que eu vou colocar aqui. Eu vou criar. Vou botar a série aqui, tá? Documentos pessoais, podem fazer isso também. Que foi o que a gente teria feito na aula passada. Documentos pessoais. Data, põe data de hoje? Olha, em princípio seria com data do primeiro documento, né, que você tem dessa área aqui. Tá? Por exemplo, um jornal de 1900, um acervo de 1940. Se o primeiro jornal dele de 1940 seria a data de 1940. E aí tu vai passando um a um. Depois eu... Dimensão e suporte. Papel? Suporte papel. Você vai criando várias, né? No caso, isso aqui você tem que prestar atenção, tá, gente?
Se vocês tiverem 2, 3, 4 séries, vocês podem criar elas aqui no subordinado ao fundo, lembra? Tem que prestar atenção nisso, porque você tem que olhar aqui o nível de descrição onde vocês entraram. Porque quando a gente vai colocar item depois, eu não posso, por exemplo, voltar aqui e entrar no nível de fundo e colocar um item, porque ele vai estar colocando o item no mesmo nível de séries. Eu vou ter que escolher qual é a série e, ó, eu quero a série controle financeiro. Esse controle financeiro vai estar escrito ali, nível de descrição, controle financeiro, eu vou criar um subordinado que vai ser o item. Falando assim parece complicado, mas vocês vão entender e prestando atenção nisso, vocês não se perdem mais. O que é essa dimensão do suporte? É o tamanho, é isso? A metragem que você tem de documentação, conforme a medida que você tem, e o tipo de suporte. Pode ser CDs, pode ser analógico, pode ser só suporte papel. E aí, no caso aqui, você vai trazer digitalizado ou imagem, mas o documento que você tem, na realidade, é suporte papel, é analógico, né? Você digitalizou para colocar o documento aqui. Nome do produtor, eu acho que eu não botei lá. O nome do produtor pode ser A Voz do Povo, no meu caso? Sim, é A Voz do Povo, no seu caso, mas é que não vai estar lá, né? Eu tenho que botar lá no registro de autoridade, lembra? O Reinaldo acho que colocou lá, o Rodrigo Fukuhara também, a Mariana. A gente não fez isso. Mas eu vou botar como do Rodrigo, tá? Ele produziu o documento e eu estou custodiando esse documento aqui, tá? Ou, no caso aqui, por exemplo, se fosse documento da Voz do Povo, seria produtor A Voz do Povo, que tu não tem o teu também aqui, né, Edson? Nome do produtor A Voz do Povo e entidade custodiadora seria quem? O TFE. Então, na realidade, não o Dirceu, mas o laboratório do Dirceu seria, né? Ah, é verdade. Lab História. É. Eu estou pensando em mudar o nome do Lab História para Lab História Dirceu. Lab e História. Lábio e História. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Aí eu já crio depois disso, Sérgio? Já pode criar. Se botou as informações necessárias, pode criar. Olhem só. Ele está me informando aqui em cima, nessa caixinha vermelha, que tem alguma informação que ele considera obrigatória que eu não coloquei, certo? Uhum. Isso não quer dizer que o sistema não vai funcionar. Ele vai continuar trabalhando e funcionando e informando como tem que ser. A única coisa é que ele está te dizendo, ó, essa informação aqui você não colocou. Aí tu vai lá, pede para editar, procura o lugar que está faltando tal dado e coloca. Certo? Certo. Documentos pessoais, fundos, séries. Todos chegaram até aqui? Por favor. Sim. No chat não tem nada, né? Se tu vê alguém colocar alguma coisa no chat, me diz que às vezes eu esqueço de olhar. Aqui. Não. Então, todos fizeram isso. O que eu preciso fazer agora? Lembra? Eu estou no fundo aqui, né? Olha só, cliquei em fundos, eu estou no nível do fundo. Lembra que eu falei que vocês tinham que ter cuidado para saber em que nível vocês andavam? Vamos supor, eu vou aqui no controle financeiro. Isso aqui é a árvore que eu estou desenhando do plano do arranjo ou do plano de classificação, tá? Então, eu vou dizer, ó, não vou entrar em documentos pessoais, vou entrar em controle financeiro. Eu estou entrando no segundo nível, né? Não na série de documentos pessoais, mas controle financeiro. Cliquei aqui, ele mostrou aqui, controle financeiro. Eu vou editar. A identificação, que vocês vão ver, o formulário é o mesmo formulário que a gente fez no fundo, não é? É ou não? Olha, eu acho que está um pouco difícil. Gente, lembra que eu comentei para vocês que o formulário de instituição é um formulário e o formulário de descrição é outro formulário. Uhum. Mas o formulário de descrição, seja o nível que eu crie, pode ser no fundo, na série, subsérie, ou até mesmo no item, o formulário é o mesmo. Vocês vão olhar, vocês vão responder sempre os mesmos metadados. Mas de acordo com o quê? Com o nível que vocês estão trabalhando.
Se é no fundo, os metadados que eu vou utilizar naquele formulário que está me pedindo, é uma condição X de metadados que eu vou usar. Se é da série, eu vou colocar tais informações. Se é do item, eu vou colocar somente a informação daquele item. Certo? Certo. Então, eu estou em séries. Aí eu poderia criar aqui item, né? Então, lembrem que vocês têm que cuidar o quê? Eu entrei no nível de fundo, não? Em que nível que eu entrei aqui? Lembram? Fundo. Ah? Que nível que eu entrei? Sério? Uma série. Olha, está dizendo aqui, ó, nível de descrição série. E qual série foi que eu escolhi? Controle financeiro. Controle financeiro. Então, isso você tem que saber, que eu entrei numa série no controle financeiro. Se eu cancelar esse aqui, cancelo, eu vou em documentos pessoais, tá? Ó, vou entrar em documentos pessoais. Eu vou editar porque eu preciso entrar para poder colocar coisa nova. Abra a identificação. Estou em quê? Em série, né? Uhum. E qual é a série? Documentos pessoais. Certo. Então, eu vou precisar criar um item aqui, certo? Porque eu estou dizendo, ó, eu tenho fundo, eu tenho a série, e eu vou pular da série para o item direto. Não vou criar um subfundo e nem vou criar uma subsérie, certo? Aí eu tenho duas questões sobre o item. Eu posso criar o item aqui para vocês, vou criar, só para vocês verem como fica. Aqui é o documento pessoal, certidão de nascimento. Tem uma data mais completa, mas é assim. Documento em suporte, papel. Posso dizer uma folha com 2 páginas, isso? Uma folha, 2 páginas, frente e verso. Certo? E mais a descrição que eu posso dizer dele ali também. Ou essas 2 partes, frente e verso, eu vou aqui em conteúdo e estrutura, né? Aqui, ó, âmbito e conteúdo, avaliação, seleção e eliminação, ingressos adicionais. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que ler na Nobrad, entender o que é cada uma dessas partes e saber onde vai colocar informações. Aonde está o asterisco é as informações obrigatórias que vocês têm que ter. E as outras informações, se vocês não tiverem, não é problema. Tá? Eu vou salvar aqui para vocês olharem. Se vocês fizerem isso, vocês podem salvar também. Ó. O que ele fez aqui? Eu tenho as 2 séries, né? Alguém se perdeu chegar aqui? Não. Chegando já. Ai, tem que ter uma data. Tá? Ó, chegamos fundo. Rodrigues, eu fiz 2 séries de documentos pessoais e controle financeiro. Eu entrei na controle financeiro. Eu coloquei algum documento de controle financeiro? Documentos pessoais. Não. Amigos. Controle financeiro tinha entrado. Eu coloquei algum documento? Não. Não. Lembra que eu saí e voltei para documentos pessois, né? Sim, aí... Documentos pessoais aqui, ó. Item certidão de nascimento. Tá? E por que ele fez? Não é que ele descartou o controle financeiro. Vocês têm que clicar sempre na setinha, tá? Ele tem um limite de imagem que vai me dar aqui de séries. Ele tem até um nível X para ir enumerando as séries, subséries dos documentos, tá? Como ele tem que mostrar as séries primeiramente, ele está mostrando as 2 que eu tenho. Se ele couber mostrar a certidão de nascimento e a outra série embaixo, ele vai mostrar, mas como ele não pode, não tem espaço para isso, ele só está me mostrando abrir documentos pessoais e me mostra a certidão de nascimento, certo? Lembro que vocês viram na aula passada que tem instituições que tem arvorezinha aqui, né? Fica mais completo, a gente visualiza muito mais. Mas eu gosto dessa aqui à esquerda. Compreendido até aqui? Sim, eu cheguei até aí. Tá, mas compreenderam até aqui? Dirceu, Thaís, Reinaldo, Jorge.
Por favor. Se vocês não entenderem alguma coisa como chegar até aqui, me digam. Não tem problema. A nota vai ser a mesma. Como é que é a nota fiscal também. Uma dúvida que surgiu aqui, Sérgio, é na questão do identificador daí dos documentos aí da árvore, sabe? Qual o código que eu posso colocar no identificador? Dos documentos em específico, daí no caso, registro geral, certidão de nascimento que eu fiz. Tá, na realidade, assim, esse identificador, se tu for colocar uma numeração, uma codificação, lembra que eu disse, a primeira coisa que a gente faz é a instituição receber uma codificação, né? No teu caso foi JG e assim, né? Uma codificação X. Quando tu cria o fundo, tu vai pegar só e vai dizer 01, por exemplo, tá? Ou tu poderia até botar F e as iniciais tuas, mas já colocou esse código na instituição. O que ele faz? Ele vai somar essa tua identificação da instituição, aquele código que colocou lá, ele vai me mostrar no documento depois esse código somado ao fundo, que é o 01 no meu caso, tá? E quando eu tiver no documento, ele vai somar a codificação que eu coloquei no documento. Digamos, tu diz que a série é série 100 e série 200, ele vai somar essa série, a esse código que eu já tenho antes, e mais documento 1, 2, 3, 4, 5, mais um ponto, documento 1, documento 2, documento 3, certo? A numeração tu vai criar, a codificação tu vai criar. Só que tu não pode esquecer que ele vai somando as codificações anteriores até chegar aquele ali. Sim. Surgiu isso porque eu acabei repetindo o código, aí ficou tudo aquele JF Paraná. Vai aumentando, né? Na realidade, tu tem que pensar que ele vai somar, cada coisa que tu fizer, ele vai somar uma coisinha. Tipo, quando a gente fez séries ali, a gente não botou codificação, né? Se a gente colocasse codificação 100, por exemplo, 200, vocês vão ter que olhar um plano de classificação numa instituição, por exemplo, e verificar a codificação. A série recebe codificação, tá? Então, ele vai somar a instituição, tu botou um código X, que é o do CODEARC, como eu disse, ele soma essa instituição com o código do fundo, que ali aparece aqui à esquerda do 01 que eu coloquei, né? A série, se tiver uma codificação, ele vai somar aquele da instituição, mais o fundo, mais a série. E no item, primeiro documento que eu tenho a certidão de nascimento, seria o número 01, porque eu tenho só 10 documentos, eu vou botar 01, mas se eu tiver 100 documentos pessoais, eu vou ter que botar 3 zerinhos, né? Para poder numerar 001, 002, 003, certo? Compreendido até aqui? Ele vai somando os documentos e... Quer dizer, para fazer o plano de classificação, a gente tem que conhecer a organicidade desse acervo que vocês têm na mão e ir criando a codificação depois. Colocou o fundo, verificou que tem séries, separa em que séries seriam essas, e se, além das séries, olha, tem documento que não é de fundo, é de uma coleção. Eu tenho parte de coleção, eu tenho parte de bibliografia, que é os livros, coleção. Se esse livro também não é considerado coleção. Então, vai tudo depender. Se é da atividade da pessoa, faz parte do arquivo, né? Se é da atividade e função da pessoa ou da instituição. Agora, se aqueles livros ali sobre... Aqueles livros muito, de alguns anos atrás, acho que Sofia, foi assim, que a mulherada lia, aqueles livrinhos de amor, coisa e tal, tu pode ter uma coleção desses livros, né? E que não faz parte da atividade e função da pessoa. Sabrina. Sabrina, isso. É uma coleção apenas. Ela não é. Tem chaveiros, por exemplo, uma coleção de chaveiros eu já tive, né? E que, na realidade, não faz parte da minha função e atividade. É uma coleção que eu tenho de chaveiros. Faz parte do meu arquivo, mas como parte de uma coleção. Entendem? Sérgio, nós podemos fazer um intervalinho? Pode. É isso que eu quero. Só quero saber se todos chegaram até aqui. Eu cheguei. Cheguemos. Sim. Tá? Sérgio, a Thaís caiu, você tem que aceitar ela de novo, fazendo um favor. Pode Ela ser. está aqui. Eu ouvi a voz dela. Eu estou aqui, é que eu estou pelo celular, eu queria entrar pelo computador. Já entrou Só me agora. aceitar, estou pedindo ali. Aí é mais caro. Aceitei. Pessoal,
Eu vou pedir para vocês agora assim, ó. Eu vou tentar, se vocês puderem ficar até as 12h30, a gente fica até as 12h30. Senão a gente fica até as 12h, que eu vi que o pessoal, muita gente tem que sair às 12 horas, tá? O que eu vou pedir para vocês fazer, em vez de a gente fazer 10, 15 minutos de café, a gente vai fazer 30 minutos onde vocês incluem o café com o trabalhinho que eu vou dar para vocês fazer. Sem mexer no átomo, mas um trabalhinho que vocês vão botar no papel, para a gente botar no átomo depois, tá? Sim. Vocês imaginem o trabalho que vocês têm aí, o acervo que vocês têm, a Janete com uma fazenda qualquer que tenha, o Dirceu com a voz do Brasil, a voz do povo, a Thaís com o material que ela foi trabalhar, o Reinaldo também com material da universidade, né, Reinaldo? Não, o Reinaldo, ele saiu. Ah, foi para a piscina. Tá? Ou seja, vocês pensem nesse material que vocês têm, apenas uma instituição. Para a gente criar uma instituição, imagine uma série que vocês poderiam criar dessa instituição e um documento dessa instituição. Aí, em vez de fazer 10 minutos, eu vou dar meia hora para vocês tomar o café e analisar esse material que vocês têm, qualquer um que vocês tenham, tentar criar alguma coisa, porque aí vocês vão ver algo como resultado do serviço de vocês, certo? É muito mais complicado trabalhar com documentos pessoais de alguém que vocês não sabem nada, mas trabalhar com o que vocês têm de acervo aí facilita. E aí uma coisa só que antes de voltar a isso, eu vou passar isso aqui depois, só para mostrar algo mais, e a gente já passa a ver o de vocês, um a um, tá? Pode ser? Então peguem água, vão no banheiro, tomem café e pensem nesse material que vocês forem usar. Certo? Tá bom. Obrigadão, então. Até mais. Até daqui a pouco.